Fala, meu torcedor, fala, minha torcedora rubro-negra. Estamos aqui de volta com mais um conteúdo sobre o nosso Mengão. E a pauta continua, né? Landim versus Gabigol. Landim desmente Gabigol e Gabigol recusa a proposta do próprio. Essas e muito mais você só encontra aqui. Créditos na descrição, hein? Conteúdo do jogo aberto. Um pequeno corte aqui, galerinha. Galerinha, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Tem maravilhosa a declaração, Leirão. De verdade, assim, até usar o que você acabou de falar aí agora, a questão do gestor. O gestor tem que pensar assim mesmo. Ele não pode prejudicar financeiramente, e aparentemente o Flamengo está muito estável financeiramente, oferecer um contrato para um jogador. Eu acho que ontem você falou dos 2 anos sem produzir e tal, e você oferecer 4 anos de contrato para um jogador que há 2 anos não produz. Então, assim, natural que a diretoria do Flamengo, representada pelo Rodolfo Landim, ofereça 1 ano de contrato e aí já pega o Gabigol na mentira, porque o Gabigol depois do jogo falou assim que não foi oferecido nada para ele, não fizeram proposta para mim, fizeram sim, uma proposta de 1 ano, financeiramente o que ele pediu, só que só 1 ano, o Gabigol queria mais 3 anos, são 4 anos de contrato que o Gabigol queria. Então, eu acho que o Rodolfo Landim, o Rodolfo Landim nessa declaração de ontem, parabéns, que ele foi transparente. O torcedor precisa disso. O torcedor do Flamengo precisa ouvir assim, com transparência, com claridade. E aí ele falou assim, por que o Gabigol não confia nele? Aí é uma pergunta que só o Gabigol vai poder responder, mas eu gostei da declaração do presidente. O Gabigol, eu acho que ele ficou magoado porque todos os termos que ele pediu não foram atendidos. Ele queria um contrato longo e queria um valor X. O valor X o Flamengo deu, porém apenas 1 ano. E ele disse, baseado no que ele não fez nos últimos 2 anos. Então não tem como você prolongar com um valor que deve ser altíssimo. Imagino que mais de 2 milhões de reais seguramente por mês. Então o Gabigol é um jogador que ele tem a história, ele tem esse currículo invejável no Flamengo, é ídolo no clube e é um dos jogadores mais festejados pelo torcedor. Mas quem tá lá no dia a dia, vendo os bastidores e outra, o Landim tá entregando o cargo. Vai ter uma eleição daqui a pouco no Flamengo. Não dá para agir como, por exemplo, o Duílio fez aqui, fazendo um contrato longuíssimo com o Mano Menezes e deixando a bomba para a próxima diretoria. Tem que ter responsabilidade financeira, isso é uma coisa que é importante para um presidente. Lá, quando o Eduardo Bandeira começou a fazer essa reestruturação dentro do Flamengo, não só a questão física ali, né, a estrutura do clube, mas principalmente a questão financeira, foi muito criticado, porque o resultado não vinha, o time não jogava bem. Passaram aí alguns anos dessa gestão do Bandeira e hoje o Flamengo tem uma saúde financeira equilibrada, passa pela gestão de agora, que você acabou de falar que vai mudar, ter esse pensamento para quem vai assumir próximo, para continuar tendo esse equilíbrio financeiro e um time competitivo. Uma coisa interessante também que o Landim falou nessa entrevista é que ele supervaloriza aquele Flamengo de 2019, que até hoje é uma referência, Jorge Jesus, mas que ele acha que hoje alguns clubes estão mais fortes no nosso futebol, estão mais competitivos, que é o caso do Botafogo e do Palmeiras, principalmente, pensando na questão financeira, e o Cruzeiro, que está chegando agora com uma SAF que vem injetando dinheiro e quer trazer grandes nomes. Então, hoje, para o Flamengo ganhar qualquer competição nacional, sul-americana, ele vai ter que trabalhar mais, vai ter que completar mais ainda um elenco que é incrível, só que sofreu muitas perdas esse ano. E o próprio Gabigol, quando vários jogadores se machucaram, talvez não tenha aproveitado essa chance. Vou parafrasear Abel Ferreira, que a gente falou antes sobre a fome, né? Tem que saber se o Gabigol está com fome, se esses jogadores estão com fome, se a diretoria está com fome, para manter o Flamengo nesse rumo. Acho que o Flamengo deu uma resposta muito positiva com a Copa do Brasil e o título de uma competição que facilitou muita coisa para o clube. Injetar mais de 90 milhões de reais nos cofres do Flamengo é uma boa também. Já está garantido na Libertadores. Então, o Flamengo tem tudo para, na próxima temporada, continuar muito bem com ou sem Gabigol. E no jogo aberto é verdade, sobre a postura do gestor Rodolfo Landim. Eu falei que o pensamento do gestor tem que ser esse mesmo, em pensar na saúde financeira do clube. Por que ele vai oferecer um contrato de 4 anos, de milhões para o Gabigol, se em 2 anos o Gabigol não produziu o que a diretoria, ou o clube, nesse caso, esperavam do Gabigol? Então ele ofereceu para o Gabigol 1 ano de contrato, ganhando o que o Gabigol pediu financeiramente. Ele pediu 1 milhão por mês, a gente dá 1 milhão por mês, Gabigol, mas só que 1 ano de contrato. Você acredita em você, Gabigol? Porque aí depois de 1 ano de contrato, a gente pode fazer mais 1 ano de contrato e assim por diante.
eu concordei muito com o pensamento de gestão que o Landim apresentou aí nessa entrevista. E você, Ronaldão? E gostou dessa entrevista só, né? Porque o fair play aí financeiro, quem começou com esse negócio esticando aí, quem foi? Quem começou a contratar aí dinheiro? Aí quando o Corinthians contratou, aí a mamãe Leila, e o fair play financeiro? Quer dizer, é só quando o Corinthians entra. O Flamengo tá com esse fair play aí, financeiro, estourado já tem uns 3 anos. Os caras estão gastando grana. E é essa direção aí. Essa direção aí, ó. Do que você tá falando? Estoura, que põe a Arrascaeta, os caras numa ponta de uma bala. Aí depois vem o Cuiabá falar do Corinthians. Aí depois vem o Flamengo não deve 2 Aí milhões. vem não sei mais quem falar do Corinthians. O Corinthians é vitrine. E agora o Denilson tá batendo palma pros caras que gastaram uma puta de uma bala. Ou eu tô enganado, velho. Ou aqui tô chamando, ou eu tô ficando louco. Você tá enganado. O São Paulo contratou o Ramos e não pagou. Quer dizer, tudo negócio é tudo Corinthians. Eu vou te falar, agora, você tá quando enganado. o cara errou, tá saindo fora. Eu vou te falar. O Denilson, parabéns. Por que você tá o cara, enganado? Ele não gastou nada. Não gastou nada. Presta atenção. O Estatuto do Flamengo não permite que um dirigente gaste R$1 a mais do que arrecada. Isso foi mudado o Estatuto do Flamengo. Caso o Landim, por exemplo, tenha uma receita de 1 bi e gaste 1 bi e R$1, Quanto eles gastaram? Sócios votam para empichar o presidente. Então isso você tá falando não Quanto eles gastaram aí? O fair play Quanto financeiro está recebe por mês aí o Davi Luiz? O Davi Luiz merece. Não, todos eles merecem. Porque são jogadores lá em cima, velho. Será que você tá falando a mesma coisa que o Denilson? Eu estou falando a mesma coisa do fair play financeiro aí, que todo mundo fala. Ele não tá falando. O Flamengo tem uma folha lá em cima e ninguém reclamou. Aí entra os Mauricinho, aí entra os Bernabéu, entra todo mundo aí pra falar do Corinthians só. O Flamengo só. não tomou transfer ban de ninguém, porque o Flamengo não deve estar em dia. O que você quer comparar Mas Corinthians sabe com o por Flamengo? que o Flamengo está em dia? Sabe por que o Flamengo tem um super elenco melhor do que a maioria dos clubes do Brasil? Porque ele se Porque não teve organiza. Duílio lá. Não é porque ele é organizado. Isso. É porque não teve Duílio lá, porque não teve Duílio. Mas o Duílio tá por aí, não é? Feliz da vida e nada aconteceu. Também, 11 meses sem pagar salário. Cara, mas errou, Corinthians tem que permite que você agora eu tô falando do fair play financeiro. A outra gestão? Outra coisa, eu falei isso pro Denilson. Denilson, ele não pode fazer a mesma coisa que você citou agora, não é Duílio. O Duílio fez o quê? Deixou o Mano Menezes, a bucha, a multa, tudo, pra próxima gestão. E o Landim, por que ele vai fazer 3, 4 anos pagando mais de 2 milhões de reais? Se ele não pode fazer isso, ele é responsável. Tá bom, é isso aí, ó. Entendeu? Não é questão do que o presidente quer, sonha, O cara delira. gasta 20 bilhões aí, vocês falam que é parabéns, porque ele não quis dar mais um. Você tá de brincadeira. E a Leila não fala nada, a Leila também tem medo do Flamengo. Conselheiros coniventes que aprovam contas aí deixam o dirigente gastar mais do que arrecada. O Corinthians O Corinthians foi o único que bateu de frente aí com esses caras aí. Tá bom, sim, tá bom. Respira, Loirão. Respira, Loirão. Eu também pensei igual você. Gente, na verdade, quando um dirigente vem a público e diz: vimos o que aconteceu nos últimos 2 anos, não teve o desempenho esperado, como que eu vou renovar mais 3 ou 4 anos? Aí o Gabigol vai falar, a culpa é minha. Diretorias erram e acertam. Quando elas acertam, a gente tem que falar também, né? Sobre especificamente a postura da diretoria do Flamengo e não renovar com o Gabigol ou não propor a ele um contrato tão longo. Você concorda, discorda? Pra mim não vai ser fácil repor um reserva de luxo, ou um cara que talvez dispute posição com o Pedro ali, pode até ser titular em certo momento, como o Gabigol. É difícil encontrar no mercado um cara que chega numa final, faz 2 gols, que decide. Isso é muito difícil. Só que a forma que o Landim falou, eu concordo. Aí é uma visão de gestora que muitas vezes a gente não tem, que muitas vezes o torcedor não tem, claro que não conhece a fundo os cofres do clube. Quando ele fala sobre a questão financeira, de que, 2 anos num cara, e você foi perfeita. Um cara que nos últimos 2 anos fez as suas 2 piores temporadas. Foram suas 2 piores temporadas da carreira, teoricamente. Teoricamente não, na prática também. No Flamengo, pelo menos. No Flamengo, no modo geral, claro. Então a diretoria fica com o pé atrás. Putz, já vou gastar tantos milhões assim num cara que em certo momento ali não foi bem. Claro que se a gente para fazer as contas, dá retorno. O Gabigol fez 2 gols numa competição que paga muito bem, que é a Copa do Brasil, numa final, foi decisivo, foi importante. Só que a visão de gestão da diretoria de oferecer 1 ano e não 2, não tem como discordar, não tem como ir contra. Capela. Eu vou tratar uma utopia agora. Tá? Que eu sei que é uma utopia, uma sublinhadinha rápida. Eu gostaria muito de ver um clube de futebol tratando contrato por produtividade no futebol brasileiro. Aí eu queria ver. Eu acho que essa questão envolvendo o Landim, eu estou de acordo, alinhadíssimo com o Dedê. Se o Gabigol ele confia tanto no taco dele, qual que é o risco?
é você dar 3 anos de contrato para um Gabigol, por exemplo, ele sentar no contrato, como vários jogadores já sentaram no contrato. E o próprio Gabigol, de 2 anos para cá, ele ficou mais com o nome do que com a bola. A verdade é essa aí. Então eu espero muito que o futebol brasileiro, um dia, talvez muito distante, talvez nunca aconteça, que a gente tenha contrato de produtividade. Aí talvez a gente vá ter a evolução individual de muitos atletas que gostam muitas vezes de sentar no contrato e ficar de boa. O Dê já passou por essa experiência, né? O contrato de produtividade, aceitou, né? No Palmeiras. E qual é a sua opinião depois de ter vivido isso? Eu achei sensacional. Óbvio que no momento me assustou, porque eu nunca tinha ouvido falar isso, nunca tinha feito um contrato como aquele que o Palmeiras me ofereceu. Mas aí quando você coloca o pé no chão, você conversa com as pessoas envolvidas no contexto ali do clube e na minha vida, você fala, faz sentido. Eu estou um tempo sem jogar, eu estou um tempo sem produzir. Eu preciso mostrar para os caras que eu estou bem. E no final deu tudo certo. No meu caso, né? E que não é o caso do Gabigol, né? Porque o Flamengo não está oferecendo um contrato de produtividade. Ele só está oferecendo menor, né? Exatamente. Não está oferecendo um contrato de produtividade para o Gabigol. É uma situação diferente. Salário igual, mas não 3, 4 anos. Um ano é a proposta do Flamengo. E aí, meu torcedor rubro-negro, o que vocês acharam das últimas notícias do nosso Mengão? E essa briga que continua? Será que continua? Gabigol versus Landim? Quem ganha? Galera, agradecimento total a todos vocês que nos acompanharam até o momento, hein? Agradecimentos também aí ao Jogo Aberto, né? Link na descrição. E agradecer a todos vocês que nos acompanhou até o momento. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e apertar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, hein? Valeu!